Gravar, não era melhor a gente testar? Ih, já tá gravando. Cara. Salve, amantes da leitura. Meu nome é Osmar Lisboa. E aí, galera, eu me chamo Adson Celton. E aí, eu sou o João Iago, a gente é do Projeto Apolo 11. Puxa a vinheta. Galera, pra quem ainda não leu a história, esse vídeo vai conter spoiler, beleza? Então, se você ainda não leu, o link tá na descrição do vídeo, se você quiser ler, lê lá e volta. A história já começa no sistema solar de Bairos, e de cara a gente já tem um planeta e um personagem. O planeta é o planeta de Matos e o personagem é o personagem do Kaluanã, que é um personagem de extrema importância para a história. E de imediato o Kaluanã ele convoca uma reunião em um dos conselhos de todos os planetas, né? Na reunião, o Calvanão estava bem preocupado e ele convocou apenas as irmãs, a Sonaia e a Verônia, e a líder dos Bastiares, a Ariane. E aí, a primeira coisa que acontece é questionarem ele por que a reunião, né? E por que os irmãos dos Muggets não estavam. E aí ele fala que os Einstein e o Karsten não estavam, e esse era o maior motivo da reunião, porque se eles saíram de um tratado que chamava-se Tratado de Paz, alguma coisa eles estavam fazendo, tipo, tramando, algo do tipo. E aí a maior preocupação dele é provocar uma futura guerra com os irmãos de Muggles. E aí, logo em seguida, acontece algo que choca todos os outros planetas, que é a morte do Kaluanã. E a maior dúvida é quem matou o Kaluanã, porque ele era o símbolo de paz para todos os outros planetas, né? E se ele morreu, a paz que reinava entre eles tinha morrido também. E aí depois começa a surgir alguns suspeitos, já deixando claro que os irmãos de Muggles eram os principais suspeitos, mas a Ariane dos Batiares também era suspeita, porque ela sempre teve alguns objetivos pelo planeta do Hakash, né? Que no caso é os Matas, e esse é o principal motivo por ela ser uma das suspeitas, né? Que era a pessoa que menos se importava com a ética dos planetas, e sim ela queria os recursos naturais do planeta. E aí depois, as irmãs Verônica e Sonaia, depois da morte do Kaluanã, elas resolvem sair do Tratado de Paz e elas traçam uma linha de proteção entre os planetas, e nesses planetas estavam o planeta de pesquisas dos Bastiares, e deixou a Ariane bem revoltada. E nessa linha de proteção também estavam os principais recursos, os primeiros principais planetas que os irmãos de Mugaf exploravam, que no caso era o Assin, que era o principal de energia, e o Alcaman, que era de onde eles traziam todos os recursos de alimentação e de suprimento para o planeta deles. Após a primeira reunião entre os líderes dos 3 planetas e da saída do tratado, da Verônica e Sonaia, passa um tempo e a Arayan, a líder dos Bastiares, faz uma conferência com os irmãos Mugafit. Eles conversam, tentando entender qual foi o motivo deles saírem desse tratado e tudo mais, e que as 2 irmãs estavam praticamente caçando eles porque eles poderiam promover uma guerra. Essa conferência não tem muitas respostas, e depois dessa reunião deles, esses 2 irmãos começam a dialogar, tentando achar uma maneira de tentar resolver tudo. Por exemplo, um deles queria ir conversar com elas para fazer um acordo, só que o outro não. Eles acabam discutindo na reunião, e mesmo assim, o Geist, ele, sem a permissão do irmão dele, sem o consentimento do irmão dele, ele resolve ir em Parranas para tentar fazer um acordo com as líderes de lá. Então ele convoca a Luara, que ela é a chefe das tropas de Mugafit, com mais alguns soldados bem treinados, para ir até lá tentar fazer esse acordo no planeta dos Fuguts. E aí eles têm uma viagem, que no caso é a primeira viagem interplanetária A viagem, ela é uma viagem turbulenta, porque eles vão ter que atravessar um aglomerado de asteroides que fica entre um planeta e a linha de proteção, que é o aglomerado de Greta.
a viagem vai demorar 76 sóis, que é o tempo que é contado no livro. Quando eles chegam até um satélite de monitoramento, eles não conseguem passar e eles ficam lá orbitando um certo tempo. Assim que eles chegaram em órbita em Parrana, eles foram escoltados por um dos soldados do exército de Parrana, que é o Agrius. Ele escolta eles para um lugar de Parrana, onde acontecem os julgamentos, né? Que é um local numa das principais cidades do planeta, que contém uma estrutura em que sempre que há um julgamento, praticamente todos da cidade conseguem ver o que acontece. E assim que o Justin é escoltado para lá e chega lá, ele é recebido pela Sonae e pela Verônia, e elas recebem ele com um tom de sarcasmo, com um tom de deboche sobre ele, sobre tudo que ele fala, sobre tudo que ele propõe. E durante a negociação, o Justin realmente consegue mudar um pouco o ponto de vista delas, consegue quase ter uma reviravolta, e acontece de novo a palavra, uma reviravolta na história, que é o comandante das tropas de Parrana. Ele chega com um drone, que é um drone de espionagem, que estava em órbita próximo dos satélites de Parrana, e aquela situação deixa a Verônia e a Sonaia totalmente revoltada, porque ela não entendia o que estava acontecendo. A partir disso, a Sonaia e a Verônica dão as ordens às tropas delas para que matem todos os soldados que vieram. Não mata a Luara, a Verônica e a Sonaia, elas pedem para a Luara voltar para Morgoth para falar para o irmão deles, né? Que não vai ter acordo, e se ele quiser fazer um acordo, que seja para entregar o planeta deles em troca da vida do irmão dele, que agora o irmão dele é prisioneiro delas, né? E esse capítulo se finaliza com a Luara voltando e a Verônica Sonaia tornando os Ashen de prisioneiros delas, né? Galera, algumas coisas ficaram meio à solta, porque o sentido do vídeo é a intenção de justificar e explicar algumas coisas que para muitas pessoas ficaram como ponta solta. Uma das referências que a gente tentou fazer no primeiro capítulo foi um dos estopins da Primeira Guerra Mundial, que foi o atentado de Sarajevo, que foi a morte do arquiduque Francisco Fernando, do Império Austro-Húngaro, que a gente tentou assemelhar com a morte do Kalu Anã, que praticamente, digamos assim, foi o estopim para a movimentação dos planetas em prol da guerra. Outra referência que teve foi a linha de proteção, que a gente tirou também de um período bem anterior, lá em 1500, que é o Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha, que foi traçado entre o planeta, que foi dividido em duas partes, e uma parte pertencia à Espanha e a outra pertencia ao Portugal. Então foi mais ou menos isso que aconteceu no Sistema Solar. Foi dividido, uma parte ficou para os Múgafes e para os Bastiares, a outra ficou dividida para os Hakartes e para os Matos. A gente queria agradecer as pessoas que comentaram aqui no YouTube, as pessoas que compartilharam nas redes sociais, que curtiram nossas páginas, tanto do Facebook quanto do Instagram, pessoas que leram o livro, que é uma coisa interessante, pessoas que assistiram esse vídeo até aqui, porque se assistiram foi interessante para vocês. Não esqueçam de se inscrever, compartilhar, continuar comentando, que a gente vai colocar na tela quem comentou, e a gente agradece. Galera, não se esquece, domingo a gente vai lançar o segundo capítulo. A gente espera conseguir lançar o segundo capítulo. E toda quarta-feira a gente vai estar tentando trazer um vídeo novo explicando o capítulo que foi lançado no domingo. É isso aí, valeu por assistir até aqui.